homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Com essas belíssimas palavras, eu saúdo a todos os irmãos e irmãs. Amém? Amém. Mais uma vez, nós vamos hoje cantar sobre oração, falar sobre oração, ler sobre oração. E eu convido então você a se colocar em pé nessa noite tão especial de louvor, de oração, de adoração. E nós vamos ler um texto extraordinário que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Que texto extraordinário, irmãos. E olha o que a palavra de Deus diz para nós. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio um texto como esse, isso me assombra, isso me admira. E a pergunta que eu me faço, e desafio você a fazer a mesma pergunta é: quem eu sou? Quem somos nós, seres humanos, tão pequenos como somos, egoístas às vezes, ou sempre, capazes de tanta maldade, capazes de tanta rebeldia? E olha o convite que a palavra de Deus nos faz. Nós, com todas as nossas imperfeições, com toda a nossa pequenez, somos convidados por Deus, gente, para estar diante do trono da graça. E isso é por mérito de Jesus Cristo. Podemos orar ao Pai, podemos recorrer ao Pai, podemos adorar ao Pai. Então, que em nome de Jesus isso seja uma verdade na sua vida, na nossa vida, que essa noite e na nossa caminhada nós estejamos diante do trono de Deus com súplicas, com orações, com ações de graças. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos para a palavra? Salmo 51. O salmo abençoadíssimo. Para mim, um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. Salmo 51. O tema da nossa meditação de hoje é a oração, o caminho para uma espiritualidade saudável. E hoje, então, emendando tudo isso daí, a gente conclui domingo que vem, com a última mensagem dessa série. Nós vamos falar um pouco sobre oração, caminho para a espiritualidade saudável. Mas além de fazer esse apanhadão, eu queria falar para você o seguinte: o que vai mudar tudo isso? Depende. Se você ouvir o sermão e ficar só disso eu gostei, isso não gostei, ou isso o pastor acertou, isso eu achei legal, isso eu não achei legal, não vai mudar nada na minha vida e provavelmente na sua também não. O que vai fazer toda a diferença? Se ao fim dessa série de estudos, de sermões, a você chegar na sua casa e tomar alguma atitude, se você parar, pegar um pedaço de papel e falar assim: Deus, faz um mês que eu estou ouvindo sobre tanta coisa, eu vou elaborar aqui um plano de vida, aqui um projetinho, eu vou mudar a minha vida. Então, gente, talvez não vai mudar nada, mas vai mudar tudo se você tomar algumas decisões e algumas atitudes a partir do que você ouve. E serve para outras séries que virão, né? Não adianta ouvir e não praticar. E a gente cai no que Tiago fala: ouviu, não praticou, esqueceu. Tá? Então, a partir do que você está ouvindo aqui, como está a tua vida de oração? Do começo do mês para cá, o que já melhorou? Você fala: piorou, misericórdia. Você fica depois do culto, nós vamos morar lá no escritório, em particular. Mas o que melhorou? O que você acrescentou? O que já te desafiou? O que já doeu no coração? Aí nós vamos orar para incomodar. E vamos orar hoje de novo. Então vamos lá. Oração, Salmo 51. Se tem gente sem Bíblia aí, compartilha a tua Bíblia. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Amém. Certa feita, um jovem seminarista, cheio de vontade de mudar o mundo, de fazer as coisas acontecerem, abordou uma senhora na igreja, esse tipo de gente que vive a fé de verdade, tipo Josina da vida, assim, sabe? Que esse dia eu perguntei aqui como que o pessoal se converteu, e dos 24 que estavam aqui no curso, 4 deram testemunho que foi através da dona Josina. Gente assim, sabe, cuja história de vida não se separa da história da igreja, que é um bolo só, gente que se dedica, gente que é o Evangelho, que encarna o Evangelho. Esse seminarista perguntou para ela qual é o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Minha irmã, qual é o segredo para uma vida cristã vitoriosa? Com a sua experiência, com os seus anos de vida na caminhada da fé, você poderia me ensinar, me falar, compartilhar esse segredo? E ela então, com muito amor, com muito carinho, olhou aquele rapaz nos olhos e disse: meu querido, o segredo para a vida cristã vitoriosa é dar uma pausa. Você já se perguntou isso para você mesmo? Qual é o segredo da vida cristã vitoriosa? Já se fez essa pergunta? Já fez, almoço? Orou, joelhou, falou: Deus, hoje eu quero saber só uma coisa. Qual é o segredo para uma vida cristã vitoriosa? Se pergunte, irmão, ore na tua casa, diácono, presbítero, família de Deus, povo de Deus. Se você não orou, ore, porque, irmão, Deus não te chamou por intermédio de Cristo para que você viva uma religiosidade morna. Aliás, você já conhece o texto. Uma coisa que desagrada a Deus é mornidão, nem lá, nem cá. Não dá. A Bíblia vai dizer assim: seja frio, mas morno Deus não gosta. Você não bebe água morna. Bebe? Não. Você aceita água morna? Não. Então por que Deus tem que aceitar a nossa mornidão? Deus não quer mornidão. Deus não entregou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para você e eu vivermos o crente isentão, a zona da pasmaceira, o crente que tanto fez como tanto faz, o cara que só caminha para frente porque o semáforo fica verde, senão ele não sair do lugar. Não. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 2,15, que você foi chamado por Deus para ser o bom perfume de Cristo. Olha que glória, que coisa extraordinária.
exalar entre os crentes e entre os não crentes o bom perfume de Cristo no mundo que está exalando morte, trevas, dor, guerra. O problema acontece quando o crente, perdoe a expressão muito simples, não cheira nem fede. Aí complica. E aí a gente tem que perguntar: Senhor, qual é o segredo da vida cristã vitoriosa? Deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem cheiro de Jesus? Você está exalando Jesus? Porque tem crente que não tem cheiro de nada, cheiro de nada. Eu me lembro na adolescência, nós convíamos com um menino da igreja, e os pais dele eram muito bem de vida, e naquela época ele usava aquele perfume Ferrari. Você quem lembra disso, o tal do Ferrari, quando saiu aquilo, né? Nós não podíamos comprar, mas nós tínhamos uma ideia: bom, Ferrari, a gente não consegue comprar, mas a gente pode comprar o Ferrari que não é Ferrari, que é o Ferrari do Paraguai. E qual que era o problema? Não tinha cheiro de nada. Ele tinha o frasco do Ferrari, era vermelhinho, era bonitinho, tinha a tampa do Ferrari, e a gente queria comprar o perfume para impressionar as meninas, né, cara? Vamos combinar, porque o moleque era um estouro com as meninas, a gente deduziu que era o perfume Ferrari, então vamos cheirar Ferrari. Então tinha o perfume, tinha o frasco, tinha o rótulo, tinha a cor, mas não cheirava. Então, meu irmão, não adianta ter nome de crente, Bíblia de crente, jeito de crente, frequentar a igreja de crente, mas não ter cheiro de Cristo. Não vai fazer diferença nenhuma, não vai contagiar ninguém. Tem que ter cheiro de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar: gente do céu, quem que está fazendo isso aqui nesse lugar? Quem que está fazendo rebuliço aqui? Quem que é esse homem? Quem que é essa mulher? Porque tem um negócio diferente, que está cheirando Cristo, está exalando Cristo, está contagiando Cristo. Então, irmãozão, chega na tua casa hoje, não liga o Silvio Santos, não liga a Record, que é só desgraça. Você vai esquecer toda a palavra rapidinho. Você vai orar e vai falar: Senhor, eu estou cheirando ao quê? É Cristo. Se não é Cristo, então me ensina, Senhor, o segredo da vida cristã vitoriosa. Tira o pausa, vamos voltar aqui para a resposta da mulher. A mulher olhou nos olhos do cara e falou assim: a coisa mais simples do mundo, meu filho, o segredo para a vida cristã vitoriosa é, presta atenção, Bíblia na mão, joelho no chão. Pronto. Os teólogos se debatem há 2000 anos de idade. Jesus vem, não vem, é 1000 anos antes da volta, é 1000 anos depois da volta, é supralapsoriano, não é ultra, é eleição, é predestinação, é tudo. E gente, a vida cristã é tão simples, evangelho é simples, Jesus é um homem simples. Jesus pregava no meio do mato, no meio do capim, no pasto. Ele olhava e falou assim: vocês estão vendo essa videira, essa árvore que vocês sobem em cima aí todo dia, vocês comem a fruta embaixo? Eu sou nessa videira, vocês são nem os galhos, tem que estar ligado ali para dar fruta. Jesus é muito simples nas suas mensagens, meu irmão, e nós temos um segredo muito simples: vida cristã vitoriosa, Bíblia na mão, joelho no chão. Eu não sou muito dessas coisas, mas vou pedir para você repetir comigo. Você pode falar comigo? Bíblia na mão, joelho no chão. Bíblia na mão, joelho no chão. Amém. Nós estamos lendo um livro de um cara chamado Bill Hybels, e olha o que ele vai dizer aqui no livro dele. A vida cristã vitoriosa, contagiante, vem da prática de disciplinas espirituais antigas, que tem tornado os cristãos repletos de sal por milhares de anos. Não há nada de sofisticado ou tecnológico a esse respeito. A potência elevada provém da alimentação das verdades bíblicas. Originam-se de joelhos prostrados em oração. Você leu isso comigo no livro que nós estamos lendo, Cristão Contagiante, né, do pastor, do teólogo, o Bill Hybels. Então, Bíblia na mão, irmão. Bíblia na mão para encher a mente e encher o coração. Porque uma Bíblia, ou melhor, uma igreja, um crente sem discernimento bíblico é um crente perdidaço, é um crente meia-boca, é um crente que não tem cheiro de Cristo. Mente, meu irmão, Bíblia na mão, presta atenção no que eu falei, para encher a mente e encher o coração. Porque não adianta encher a mente em teologia, mas não ter fogo no coração, não ter, meu irmão, devoção, não ter vida piedosa, ter informação religiosa, informação sobre Deus, mas isso não ser prática, não se encarnar, não ser valores que os outros podem ver na nossa vida. Então a Bíblia na mão, mas tem que encher a mente, tem que encher o coração. Se encher sua mente, você está complicado. Se encher só o coração, é só emoção. Então, meu irmão, enche-se da palavra. A Bíblia precisa estar, meu irmão, já dizia Calbart, a gente tem que ler de um lado a Bíblia e o jornal do outro, para se inteirar do que está acontecendo e ter respostas a partir do Evangelho. Então, meu irmão, Bíblia na mão, porque sem Bíblia a gente erra o caminho. A gente vai onde Deus nos mandou ir e falar o que Deus nos mandou falar. Deixa de ir onde Deus nos mandou ir e deixa de falar o que Deus mandou falar. Quando Deus vai destruir o povo lá através
sendo destruído porque ele falta entendimento. Rejeitaram o meu conselho, sacerdotes desviou, o povo se desviou, ninguém vai mais me adorar, vai ser todo mundo destruído. Deus mandou todo mundo para o cativeiro. Bíblia na mão, irmão, porque sem Bíblia na mão a igreja vira clube social. A igreja não está aqui para fazer festa, para fazer encher bexiga, fazer balão, fazer bonito. Evangelho, tudo isso é bom, mas é para atrair as pessoas, para a gente chumbar o cara de evangelho. Evangelho, o mundo precisa do evangelho. O entretenimento não tem o evangelho, a igreja tem o evangelho. Quando a gente deixa de ter o evangelho e só o entretenimento, a gente se igualou às outras instituições. Só a igreja, irmão, foi equipada com o evangelho. Os anjos queriam essa função, a Bíblia diz, mas Deus deu a você a palavra para ser pregada, a oportunidade de pregar o evangelho. Então, Bíblia na mão. Jovens, eu estou vendo o Augusto aqui de frente, ó, que bonito. Bíblia na mão, Bíblia na mão. E pode ser no celular, né? Pode ser no tablet, não tem importância. Não travando todo dia, né? Se estiver travando, hora para destravar. Eu acho bonito quando o salmista diz, Salmo 119, verso 10 e 11: a tua palavra escondi no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Irmão, já diz o ditado, de boa intenção o inferno está, ó, cheião. Precisa de Bíblia, gente, porque sem Bíblia a gente desvia, sem Bíblia a gente enfraquece, sem Bíblia a carne vence. Gálatas diz o seguinte: há uma luta interminável dentro de você e dentro de mim, meu irmão, carne contra o espírito. E a Bíblia diz assim: satisfareis o espírito e não andareis na carne. Como se satisfaz o espírito? Orando, jejuando, se alimentando da verdade do evangelho. Então, Bíblia na mão, gente boa. Segunda coisa, esquece esse que não vai passar, né, lá. Joelho no chão. E aqui a gente vai chegar no salmo. Vida de oração. Irmãos, quando o assunto é vida de oração, ou coisa que tem me apaixonado, a gente tem que olhar primeiro no retrovisor. Já falei isso. E quando a gente olha no retrovisor, a gente vai olhar primeiro os patriarcas. Fala o nome de um patriarca para mim, Valdir, de bate pronto. Jacó. O Alonso desviou até a cara assim. Abraão. Esses dias eu brincava com o Valdir. Eu falei: Valdir, na Bíblia, quando Deus amava uma pessoa demais, tinha um projetaço na vida dela, Deus mudava o nome das pessoas. Porque não era Abraão, era como? Abraão. Você falou Jacó, depois ficou como Jacó? Israel. Não é? Israel. Eu falei: Valdir, eu te amo demais, nós vamos mudar teu nome. E ele deu risada. Deus mudava o nome das pessoas, nós vamos mudar seu nome. Você tem duas opções. Claro, vai brincar com ele, né? Falei: Abraão, né? Ou Matusalém. E ele deu risada. Mas interessante, meus irmãos, interessante. Os patriarcas oraram fervorosamente, calorosamente. Aí você segue um pouquinho a história bíblica, vem os juízes, oraram fervorosamente. Você vai adiante, tá, os profetas oravam com santa expectativa, buscavam de Deus, clamavam, jejuavam, recebiam os milagres, oravam pela nação, oravam pelo povo, oravam pelos moveres de Deus. Aí você anda um pouquinho, os apóstolos oraram. Você anda mais um pouquinho, a segunda geração apostólica, chamados pais da igreja, como esses homens oravam, como esses homens dobravam o joelho no chão. Você anda mais um pouquinho, vem a Idade Média, os pré-reformadores, era a gente que orava. Você caminha mais um pouco, vem os reformadores, oravam. E aí vem o crente do século XXI e não ora. E aí a gente olha para trás, né, voltando. Fazer esses caras era fraquinho, por isso que eles tinham que orar tanto. Nós não precisamos orar tanto assim, imagina. Nós, irmãos, crentes do século XXI, estamos ocupados demais para nos ocupar das coisas de Deus. Não cabe na nossa agenda, não tem tempo. Bem, eu Rebeca, aqui inspirado por Deus, não dá tempo na nossa agenda. É namoro, é academia, é isso, é aquilo, é sair no parque, é sair no cinema, é a viagem, é não sei o que. A gente não ora. Jesus Cristo não deu um passo sem orar. Curava um abençoado lá, um demoniado, se retirava para orar. Pregava o sermão do monte, se retirava para orar. Ia fazer um milagre, se retirava para orar. E aí vem eu e você do século XXI e acha que a igreja vai progredir sem oração. Joelho no chão. Pode inverter também. Tá? Joelho no chão, liga na mão. A ordem dos fatores não interfere no resultado. Eu gosto de uma frase do Hernandes, que diz assim: não há poder sem oração, não há salvação dos perdidos sem oração, não há avivamento espiritual sem oração. Se oração é uma pregação poderosa, se oração aos cultos serão frios, nossas mensagens serão fracas, é só uma colação, nossas músicas serão vazias, nossas reuniões serão infrutíferas. Só a oração nos torna tochas acesas na mão do Deus vivo. Então, irmãos, para valer a pena
viu no vídeo lá, começa a orar. Dói um pouquinho no começo, viu? Dói um pouquinho, mas depois vai, começa a orar. Eu quero então, essa parte da oração, Bíblia na mão vai ficar para outro dia, oração, olhar para esse texto aqui e aprender algumas coisas sobre a oração. A primeira coisa que esse texto vai ensinar para mim, para você, irmão querido, é que a oração nos livra do cinismo da religiosidade. Olha só, a oração nos livra do cinismo da religiosidade. Antes disso, deixa eu situar o texto aqui. Eu estudei esse texto essa semana, não cheguei a um consenso, porque para mim esse texto é uma oração de Davi. E aí, seu Milton, eu quebrei a cabeça, porque a exegese não é uma ciência exata. Metade da camada que faz exegese vai dizer que o salmo é de Davi. Quando Davi cometeu adultério com Betseba e fez todo o cinismo dele lá, o teatrão dele, premeditou a morte de Urias, o profeta vai lá, dá de dedo na cara dele, ele dissimula de novo, já nós vamos falar isso aqui. E aí então nasce essa oração desse período aí. Metade da turma dos exegeses vai falar isso aí. Outra metade fala, não tem nada a ver com Davi. Esse salmo é pós-exílico, é uma oração nacional de confissão de pecado. E aí eu olhei e falei, meu Deus, se a teologia não decidiu isso em 30, 40 anos, eu domingo à noite não vou conseguir dizer se é de Davi ou se é pós-exílico. Mas o que eu consigo dizer é olhar para essa oração e aprender algumas coisas. Se foi Davi, se não foi Davi, não interessa. O que interessa é que está aqui, e se está aqui, Deus ensina a gente através desse salmo. E a primeira coisa, irmãos, é que a oração nos livra do cinismo da religiosidade. Eu vou falar baixinho para o vizinho escutar. Você acredita que o religioso pode ser cínico? Você acredita? Você acredita, Augusto? Você acredita? Você acredita, Felipe? Você acredita, irmão, que o religioso pode ser cínico? E eu vou dizer um negócio para você. Uma vez eu comecei a ler um livro do Hernandes chamado Removendo as Máscaras. Eu nunca fiquei enjoado vendo filme, vendo foto, essas coisas. Tem gente que vê, né, umas imagens fortes, não dá enjoo, sai da sala. Mas eu fiquei enjoado lendo um livro, Senhor, porque eu apanhei tanto, eu tomei tanto murro na boca do estômago, que no meio do livro eu estava com vontade de vomitar. Eu falei, meu Deus, eu não presto, e se eu não tomar cuidado, porque, meu irmão, o cinismo do religioso é o pior cinismo que existe, porque é o cinismo que a gente traz diante de Deus, como se a gente enganasse Deus, como se Deus não conhecesse o nosso coração, a nossa vida, as nossas mazelas, as nossas mentiras, a nossa falta de perdão, a nossa falta de amor. A gente traz para dentro de Deus e canta, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é um amigo de Deus. Que amigo de Deus nada, Deus sabe o nosso coração, Deus nos vê. Aliás, a palavra do salmista vai dizer, Deus te conhece ainda no ventre, meu irmão. Você não tinha nem cabeça, não tinha nascido nem braço, você lá no ventre. Deus já te conhecia inteirinho. A religiosidade, irmão, nos cega, inclusive para a verdade a respeito de nós mesmos, nos cega em relação às nossas mazelas. A religião, meu irmão, venda os nossos olhos e nós estamos de uma soberba santa. Eu sou bom, Deus me abençoa. Eu sou um cara demais, sou supino diante de Deus. A gente precisa se livrar disso aí. Toma cuidado. Não estou dizendo que a gente é simples, irmão, nada disso. Não estou acusando ninguém, falando nada de ninguém. Estou falando que você tem que tomar cuidado. Porque a religião faz isso com a gente. O evangelho não, a religião sim. O evangelho não. A religião. Eu olho para a vida de Davi, se foi Davi que fez esse salmo, se não foi, eu não sei. Mas Davi sofreu do cinismo da religião. Porque você já leu, meu irmão, 2 Samuel 11 e 12. Depois você lê na tua casa. O texto vai dizer mais ou menos assim, vou falar rapidão. O tempo de guerra de Israel e os reis por costume iam para a guerra. Davi não foi para a guerra, então já começa errado por aí. Ociosidade sempre acaba mal, acaba em pecado. Já dizia a vovó, mente vazia, sendo o diabo. Arruma o que fazer, senão o diabo arruma pôr na tua cabeça. Davi veio estar na guerra, começou a passear no palácio. Diz o texto que ele olhou e viu a mulher de Urias. E o texto da Bíblia vai dizer um negócio, que a mulher era muito formosa. É diferente. O homem se encantou, o homem, meu irmão, se encheu, porque devia ser uma coisa espetacular que Deus fez uma só, jogou a receita fora. Davi encheu o coração, e meu irmão, o pecado é o segundo olhar dela. Você pode achar uma bonita, achar uma mulher bonita, mas entortou o pescoço para dar a segunda olhar, é aí que está o problema, porque a imaginação não tem freio de mão, vai embora. O que Davi faz? Manda chamar a mulher, que coabita com a mulher ficou coagida. O homem é o rei, pode mandar matar a mulher, pode mandar matar a família da mulher, coabita com a mulher. Pecado não fica embaixo do tapete,
A mulher manda a melhor notícia do mundo: Davi, sabe aquela escapada nossa? Deu problema porque eu estou grávida. E o que o homem faz? Elabora um outro plano. Olha o cinismo da religião. Eu sou o rei, eu sou o cara que tem que levar esse povo para adorar a Deus. Se eu confessar esse pecado, todo mundo desacredita de mim. Então vamos dar um jeito nisso. Manda chamar o marido da mulher que estava lá no campo de batalha. Volta, arruma uma festa pro cara, elogia o cara, condecora o cara, dá umas bebidas pro cara, dá uma comida substância pro cara e fala assim: agora você vai para tua casa e vai ter relação com a tua mulher. O que ele pensou? Falou: gente, o senhor vai para casa, coabita com a mulher, o filho é dele, tá tudo certo. Só que, meu irmão, Deus não vai nas nossas artimanhas. O homem se sente constrangido e ele dorme na porta do palácio. Quando Davi acorda no dia, fala: caso resolvido, pecado enterrado. Ó o Urias lá, ele chama o cara e fala: filho, você não foi para tua casa, você não foi festar com a esposa? Ele fala o seguinte: longe de mim, porque os meus companheiros de guerra estão lá, sem comida, sem abrigo, com fome, sem esposa por perto. Eu vou me regalar com a minha mulher? Eu não, eu vou ser igual a todo mundo. Olha o cinismo da religião. Davi pede perdão pro cara, confessa, fala: me perdoa, irmão, que eu cresci os olhos da tua esposa, né? É isso que Davi faz. Irmãos, olha como a gente é cínico quando a gente não anda de joelho no chão, a Bíblia na mão. Davi escreve uma carta para Joabe, o general dele. Ele fala assim: Joabe, pega Urias e manda Urias para a pior frente de batalha. Eu quero que esse cara some do mar. Sela a carta com o sinete do rei, pum, dá na mão de Urias e fala: cara, você é amigão, leva essa carta e leva lá para o general no campo de batalha. Olha o frieza, irmão, olha o sinistro da religião. Urias leva a carta, você já sabe a história, o homem morre. Davi segue direitinho a vida dele, ó, pecado zerado, né, Valdão? Davi embora, zerou. Só que Deus não se engana. E lá vem Natan. E Natan é profeta da corte. Na Bíblia tinha dois tipos de profeta: o profeta do povo e o profeta da corte. O profeta da corte era o cronista, o cara que era contratado para ser isso. Ele era profeta por chamado espiritual e também por profissão. Então ele ganhava do rei, ganhava de quem tivesse no comando para escrever a história do ponto de vista dele. A história é escrita, meu irmão, por quem está no poder. Natan era um cara contratado para ser profeta, mas a sujeira foi tão grande que nem Natan aguentou. E ele vai no palácio e fala: ô Davi, caiu uma moeda aqui, chega aí. Ele fala: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara que era muito rico, e tinha muitas ovelhas, muito boi, tinha tudo. E tinha um outro que era pobrezinho, só tinha uma ovelhinha só, não tinha nada. Mas ele amava tanto essa ovelha que ele dava comida na boca dela, dormia junto com ela na cama, cuidava dela, dormia junto de casa. Era o mimo do homem, era o xodó do homem. E veio alguém visitar o rico. Esse rico pegou essa única ovelhinha que esse pobre tinha, matou e deu uma festa para agradar a vizinha. O que a gente faz com um homem desse, Davi? Irmãos, olha, é incrível. Davi, o texto diz assim: e Davi se irou e disse: devemos matar esse homem. Que homem podre, que homem corrupto, que homem que não tenha Deus, que homem sem vergonha. No meio de Israel eu não quero um tipo de fulano desse não, que saia do meio do povo de Deus. Natan não aguenta toda aquela presepada assim: Davi, eu estou falando de você, cara. Ô irmãos, e aí ele chora, lança cinzas por sobre a cabeça, se veste de saco. Você sabe toda a história. A religião faz isso com a gente, irmãos. A gente vai fazendo umas coisas doidas assim, como se Deus, não tivesse vindo, Deus não tivesse vendo a mágoa, o ódio, o rancor, as manias feias, os pecadinhos secretos que ele vai alimentando igual o bicho de estimação. Não, deixa ele aí, manda ele embora, porque vai, uma hora eu preciso usar ele, deixa ele quietinho ali. Então, meu irmão, como que a gente resolve isso? Oração, gente, oração. Você só vai vencer, meu irmão, esse cinismo, você só vai controlar isso, meu irmão, essa natureza pecaminosa que pende para aquilo que é contrário a Deus, orando, gente, lançando mão da oração, porque na oração nós não podemos mentir. Quando nós nos prostramos para orar, meu irmão, nós estamos diante de um Deus santo, e a santidade de Deus nos ilumina. A santidade de Deus, meu irmão, ilumina os cantos do nosso coração. Diante de Deus não há um homem que se prostre que não tenha que olhar para dentro do seu próprio coração. Diante de Deus o nosso ego bate em retirada. Por isso, meu irmão, para não cair no cinismo da religiosidade, ore, meu irmão, comece a orar, comece a desenvolver esse hábito
de se prostrar diante de Deus, para Deus sondar o seu coração, esquadrinhar o seu coração, para Deus verificar, meu irmão, os seus pensamentos, os seus desejos, para Deus olhar a sua vida, olhar o seu coração. Ore, ore. Eu gosto muito de uma frase de um pastor chamado James Houston, no livro chamado Oração, o Caminho para Quem Quer Amizade com Deus. Ele diz: orar nem sempre é fácil, a gente resiste à oração, porque quando nós nos prostramos diante de Deus e olhamos para Deus, Deus olha de volta para nós e nos faz reconhecer quem nós somos. Quem nós somos. Nós somos bons para lidar com os outros. O fulano podia mudar um pouquinho, porque ele é um cara tão bom. A Cris é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Só que ela podia mudar um pouquinho, um pouquinho. Mas de repente eu não olho para mim. Puxa, o Franco também podia mudar um pouquinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos bons, irmãos, ou talvez muito ruins, em primeiro lugar, em lidar com o nosso eu real. Nós construímos narrativas de nós mesmos que são verdades só na nossa cabeça. Nós, Deus é que sabe quem nós somos dentro do nosso coração. Deus é que sabe, meu irmão, os machucados que nós temos no nosso coração. Deus é que sabe, irmão, as dores que nós temos no nosso coração. Deus é que sabe os desvios que nós temos no nosso coração. E quando a gente olha para este salmo, seja a oração de Davi, seja a oração da nação que foi para o cativeiro, porque, irmão, o cinismo de Israel como nação é pior do que a de Davi, porque eles construíram altares para Baal, Astarote e poste de ídolo, e sacrificava gente, sacrifício humano, e quando o profeta levantava para Deus não está gostando disso, eles matavam o profeta, e diziam assim: o profeta que se lasca para lá, mata esse homem. Nós temos o templo, nós temos a estrutura religiosa, nós temos as tábuas da lei. Irmão, vivia uma vida odiosa diante de Deus, uma vida de sangue, uma vida de imundícia, e quando Deus reclamava, matava, calava a boca de Deus e batia no peito. Nós temos o templo. O cinismo de Israel como nação, se esse salmo é uma oração de confissão nacional, melhor ainda, porque não dá para saber qual que é pior, se é o cinismo de Davi, o meu ou de Israel. Só que quando a gente olha esse salmo, está aqui uma pessoa que se conhece diante de Deus. Oração maravilhosa. Esse salmo é uma oração de lamento. E o salmo de lamento ele tem uma estrutura. Ele começa com alguém pedindo o socorro de Deus, e logo na sequência, se alguém fala o porquê clama o socorro de Deus, geralmente era um povo vizinho, um amorreu, um hedeu, um jebuseu, um eu qualquer desse da Bíblia, que estava forçando as fronteiras de Israel. Mas aqui não. A irmã olha a oração, verso 1: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente. Verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagados. Irmãos, não há oração mais dramática, talvez em todo o saltério. Está alguém aqui que decide rasgar o véu diante de Deus. Deus, eu pequei. Senhor, eu já nasci em pecado e não melhorou muita coisa de lá para cá. Senhor, eu estou imundo, eu estou doente. Esse verso 8, meu irmão, é de sentar e chorar. Deus, eu estou doente porque o meu pecado está diante de mim. Deus, tem sangue nas minhas mãos. Senhor, eu preciso, eu nem a alegria mais tenho de te adorar, eu nem a alegria de salvação tenho mais. Está aqui minha alma, está aqui meu coração. Lava-me, Senhor, como sopo. Lava, restaura, reforma, ajuda, limpa. Está aqui uma oração de alguém, meu irmão, que decide romper com todo o cinismo da religião. Deus, eu preciso ser mudado por ti. Já dizia o poeta C.S. Lewis: a oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. Será que a gente tem orado dessa forma, irmãos? Para Deus confrontar a gente com as nossas conversas fiadas? Será que a gente tem orado dessa forma para Deus falar assim: filho, para com isso, eu estou vendo que está no teu coração? Será que a gente tem orado dessa forma? A gente ora, mas já meio fórmula pronta, né? A gente esquece com quem que a gente está falando. Oh Deus do universo. A gente ora meio assim, né? Fórmula tanque. 300 gramas de pó, 1 litro de água e está pronto o negócio. É só servir. Ô irmão, eu fico imaginando Deus olhando no negócio e falando: cara, quando você vai parar de ser simples assim? Quando você vai admitir que você precisa ser trabalhado, você precisa ser mudado, cara? Você precisa ser, sabe, moldado. Tem muito pouco cheiro de Cristo na tua vida. Tem muita religião, mas tem pouco evangelho. Tem muito conhecimento bíblico,
E hoje vai ser mais curta, a mensagem só tem 2 tópicos. Mais uma coisinha que a gente aprende aí. A oração é um tratamento. Oração fundamental. Eu fico vendo essas fotos que eu fico arrumando para pôr nesses slides. Não sei se eu choro, se eu glorifico. Porque eu olhei essa foto e eu lembrei daquele texto que fala assim, ó, não sai diante dele a vossa ansiedade. E a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Está vendo aquela dona ali? Para mim ela é alguém que está com a paz de Cristo guardando a mente e o coração dela. Né? Olha o que te passa aquela foto ali? Tranquilidade, né, Botão? Está lá sentadão, lá na cadeira de varanda, lá na Porangaba, vendo o sol nascer, está com paz no coração. Está lá em Ibiúna, na beira da piscina. Está tranquilo, vendo o sol nascer. Está lá na rua, Nossa Senhora, no nome dos homens, no apartamento 64, olhando pela varanda, vendo o sol nascer. Só que lá não, porque quando eu olhei essa foto, eu falei, meu Deus, raras vezes na minha vida eu me sinto assim. Meu Deus, cadê essa paz que excede todo entendimento? Meu Deus, porque às vezes a gente fica atribulado, angustiado, acorda de manhã, mas nem por orar, olhar pela janela, porque o sol não foi embora, fala, meu Deus, o problema vem aí, meu Deus, a tentação vem aí, meu Deus, agora tem dinheiro para pagar, meu Deus, agora o irmão deu problema, meu Deus, agora o ministério não foi, meu Deus, agora deu outro chabula aí, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu estava pensando, eu falei, meu Deus, cadê essa paz que excede todo entendimento? Né? E só que eu fiquei feliz, porque tem um livro de um cara que chama Timothy Keller. Ele é uma voz na teologia contemporânea, missional. E ele escreve um livro chamado Igreja Centrada, um clássico, você tinha que ler para ontem. Ele fala a mesma coisa, ele fala, poucas vezes eu senti na minha vida a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele fala, então, estou em boa companhia. Estou em boa companhia. Olha para Paulo, né? Se debatendo, negando Jesus, fala, opa, estou em boa companhia. Olha, meu irmão, para Pedro, perdão, olha para Paulo, dizendo só o bem que eu quero fazer, não faço, o mal está sendo dentro de mim. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, tira esse espinho, um homem angustiado, orando. Eu falo, gente, estou em boa companhia. Sofrer é bom para a gente apurar a alma. Mas a oração é um negócio que interessante, porque a oração não trata o outro, né? A oração trata a gente. Porque o salmista aqui, irmãos, está buscando cura para ele, seja Davi, seja oração nacional, não importa, importa que a oração está aqui. E há algumas expressões aqui fantásticas. Verso 2, ele fala assim, ó, olha na sua Bíblia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A primeira parte, lava-me completamente. A figura aqui simbólica por trás desse verbo, meu irmão, é que uma veste que está suja, e alguém pegou e foi lá na beira do rio, sabe, esfregou, bateu na pedra, quarou, estendeu, está sujo ainda, lava de novo, tem uma machinha aqui, lava de novo, está branquinho, põe no varal. Eu peguei essa fase, mas eu conheci algumas irmãs do sítio, longevas na sua vida, gente de 80 anos, 85 anos, eu achava barato quando ia visitá-las no sítio, elas estendiam a roupa na cerca, era farpado. Quem foi criar na roça chegou a ver isso? Ô, gente, mas dava vergonha, porque lavava na roça, né, Sônia? E se olhava assim, ó, tinha uma manchinha. Aí você fala, meu Deus, tem uma concha lá em casa, lava com omo, ultra, mega, tripulação, não sai branco desse jeito, gente. O que esse povo faz? Limpinho, irmãos, limpinho. Fica. Diz aqui, a figura de linguagem aqui diz respeito a impurezas metálicas, mediante o processo de refinamento. Então, o purifica-me aqui é o que o ourives faz, quando ele depura o ouro, a prata, vai no fogo, vai ter que esquentar, até essas impurezas derreter, diluir, porque impuro assim não dá para virar joia, tem que tirar, esquenta, vai, põe ele aí, ainda não está bom ainda, põe de novo lá, porque tem que purificar esse negócio, tem que guardar, tem que lavar. É mais ou menos essa expressão aqui que ele usa. Na prática, o que isso significa? Muita coisa. Significa, irmão, santa irmã, que você precisa orar para Deus tratar esse coraçãozinho seu. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, ora no teu coraçãozinho. Tem machinha aí? Eu lembro uma expressão que a Helena ensinou logo quando eu cheguei aqui. Não é sendo muito brincadona, né? Não sei que a gente estava falando por cima do muro, lá, conversa de vizinho. E ela falou assim, ó, o coração peludo. Quem tem amizade com ela sabe que ela fala isso, né? Ela falou, ó, o coração peludo. Eu fiquei imaginando o que é um coração peludo. Imagina um coração como uma fruta, né? Que tem uns, não sei, um fiapo assim, né?
Eu sei que você não está com coração puro porque você é crente em Cristo Jesus, mas de vez em quando dá uma manchinha aí, não dá não? Ou não? Só no meu? Hã? Eu sei que você é crente, glória a Deus por isso. Se você não estava aqui hoje no domingo à noite, estava lá no Bosque Mar, comendo um cachorro quente. Você pode ir depois. Mas de vez em quando, não precisa dar uma lavada aí, Jesus tirar esse lençol e falar assim, tá ficando feio essa mancha aqui. Era uma manchinha assim, já está uma manchona assim. Está aumentando. Ou só eu que acordo de vez em quando para olhar pela janela, porque a paz que cerca o entendimento não veio ainda. Ou de vez em quando você acorda à noite também. Ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Qual o sinistro da religião? Sim, pastor, acorda. Eu nem durmo. Eu falando com o irmão, né, das insônias pastorais, falou assim, cara, você tá louco, eu não durmo nada à noite. Assim, gente, você orava para ser conturbado, né? Pensei no coração, né? Preciso orar. Deus vai tratar o nosso coração. E a oração é o canal. A oração é o meio. E a gente tem que orar como salmista, que o Senhor lava-me completamente. E o bonito da vida cristã é que você sabe onde Jesus lavou as tuas vestes, não sabe? Onde Deus lavou as tuas vestes, crente? Onde Deus lava as vestes do crente? Aonde? No sangue. Oh, glorificado seja o Senhor Jesus. Na onde, irmãos? No sangue. O sangue de Jesus. E aí a gente canta, alvo mais que a neve, eu serei. Então, irmão, não deixa a manchinha virar uma manchão. Deus tem que purificar esse coraçãozinho. E aí você tem que orar. E orar como o salmista orou aqui. Deus, lava-me. De vez em quando Deus vai lavar, e talvez é uma lavagem delicada, né? Pegou para você lavar, no modo delicado. Dá uma mexidinha lá, lavou. Talvez vá lavar no modo muito sujo. Ai, Jesus, vai bater. Até. Mas Deus tem que lavar, irmão. E isso é oração. É oração. Por isso a palavra de Deus vai dizer, né, orar sem cessar. Orar sem cessar. Davi orou no fim das contas. Se arrependeu, orou, pediu para Deus salvar a criança. Deus nos salvou. Deus nos limpa do pecado, mas a consequência do pecado vem. Por isso, foge do pecado. O menino morreu. Mas no final daquilo tudo, ele logo joga o pano de saco fora. Vai assim, lava o rosto, fala assunto encerrado. Meu pecado foi lavado por Deus. Vamos tocar a vida. Israel voltou do cativeiro. Não sei quem teve mais monarquia, mas voltou. Reconstruiu o templo, seguiu a vida com Deus, foi. Eu espero que seja assim na sua vida e na minha vida. Que a gente não fuja desses momentos onde Deus tem que ser o ourives e pegar a gente e tacar no fogo mesmo, e provar, e virar para cá, virar para lá, e tirar do nosso coração. Isso chama santificação. Santificação. Jesus expressa isso de uma outra forma, né? Ele diz assim, se o olho direito pecar, arranca e joga. Não, para jogar não é para você chegar e dar para o olho aqui na igreja, né? Porque se só tem um olho, a gente peca todo dia. Mas é tirar o que faz você tropeçar com Deus e a Bíblia. Que isso seja uma presença na nossa vida, irmão. A gente tem que ter essa espiritualidade contagiante. Espiritualidade contagiante passa por esse tipo de oração do Salmo 51. Sabe, o coração sincero diante de Deus, que quer ser trabalhado, moldado, transformado, lavado, remido, para que o pecado não doa mais, não atrapalhe mais, para que não tropece mais. E aí o resultado de tudo isso na oração é a coisa mais linda do mundo. E aí ele olha assim, Senhor, quando o Senhor fizer tudo isso, aí o culto vai ter sentido, porque aí nós vamos lá em Israel e nós vamos queimar sacrifício no local, e aí o Senhor vai se agradar, porque tem coração quebrantado, tem coração contrito. Aí a gente vai viver não religião, não cinismo da religião, mas a gente vai agradar o teu coração. E o salmo que começa dramático termina festivo, porque diz assim, aí o Senhor vai abrir a nossa boca e a gente vai falar, e os pecadores vão se converter, porque eles vão ver o Senhor fazendo na nossa vida. Ô irmão, toma uma decisão, começa a orar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que Deus te incomode para você ter esses encontrão com Deus, assistir o Salmo 51, né? Seja frequente na nossa vida, para a honra
e guarda o Senhor Jesus Cristo. Fuja do cenário da religião, quebranta diante de Deus. Deus sabe quem você é. Ele quer ver você confessar. Ora para Deus tratar a sua alma. Não é para tratar a alma do outro, não. É para Deus tratar a tua alma. O outro Deus vai tratar o que ele quiser tratar.